Olá pessoal, eu vou então mostrar agora para vocês como que a gente faz, né? Primeiro, o instrumento pHmetro, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que é o pHmetro, né? Inclusive ele já está aí aparecendo para vocês. Os itens básicos do pHmetro e também vou mostrar como a gente vai fazer a calibração, né? Então a mesma coisa, né? Para qualquer instrumento é que a gente possa verificar, né, o quão bem ele responde a um determinado padrão, né? E se isso está dentro daquilo que é considerado aceitável. Então, para isso a gente precisa fazer a calibração do equipamento. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a calibração, tá? Isso é importantíssimo porque é o primeiro item que a gente vai fazer antes de qualquer coisa, né? É a calibração, tá? Então, a gente precisa observar algumas questões primeiro em relação ao pHmetro, aí depois disso a gente faz a calibração, tudo bem? Bom, o que a gente vai ter então aqui no instrumento pHmetro, né? Então, a gente vai ter basicamente a parte eletrônica, então o equipamento em si, né, o pHmetro, onde vai estar o registro, né, do valor de pH, por exemplo, e da temperatura, já que ele também tem um sensor de temperatura, tá? Principalmente quando a gente tem que fazer leituras onde há um controle da temperatura, tá? A gente vai ter também um suporte, né? Nesse suporte a gente vai ter o sensor de temperatura, tá? E a gente também vai ter o nosso eletrodo de pH, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o eletrodo daqui, tá? E vou mostrar para vocês, né? Para vocês poderem relacionar com a aula teórica, né? E ver as partes do eletrodo e tudo mais, certo? A primeira coisa, gente, que vocês precisam observar aqui no eletrodo é o seguinte. Ele fica nesse suporte, né? Que a gente adquiriu específico para o eletrodo, porque ele é um suporte um pouco mais seguro de trabalhar, tá? E aquela história que eu falei para vocês, né? O pHmetro ele é muito sensível, né? Principalmente a região do bulbo, então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, tá? Não sei se vocês notam aqui embaixo, o eletrodo, né? A região do bulbo, ele tá dentro desse potinho plástico. Dentro desse potinho plástico, a gente tem uma solução de KCl 3 mol por litro, tá? Então, todo o eletrodo de pH, a região do bulbo principalmente, ele tem que estar sempre úmido. Ele não pode secar. Não sei se vocês lembram, né, quando a gente discutiu na aula teórica, que eu falei para vocês que o bulbo nada mais é do que um vidro muito sensível a qualquer variação do meio e que ele é meio gelatinoso, né? Ele é uma membrana, né? O pessoal, a gente chama de vidro, né? Mas ele está mais próximo de uma membrana, tá? E essa membrana, ela não pode secar nunca, porque se ela secar, ela perde aquelas propriedades que a gente discutiu e que são fundamentais para que ele possa gerar um potencial químico e, a partir desse potencial químico, um sinal que a gente possa converter em valor de pH, tá? Então, esse bulbo ele tem que estar sempre, tá, dentro de uma solução de KCl, né, normalmente KCl 3 mol por litro, tá certo? Outra coisa, aqui em cima, ó, então vou mostrar aqui, ó, vou virar aqui. Aqui em cima, tá vendo essa parte aqui, ó? Isso aqui, ó, na verdade é uma tampinha, ó. Se eu puxar, ó, ouviu o barulho? É a região, lembra que quando eu expliquei a aula teórica, eu falei que na parte de cima a gente tinha um local, né, que a gente deveria deixar sempre aberto quando fosse fazer análise, para manter a pressão de fora igual à pressão interna. Então, é exatamente esse buraquinho. É por esse buraquinho também que a gente faz, né? Então, aqui eu só soltei, tá? Eu não encaixei. É por onde a gente faz a troca da solução interna do eletrodo, né? Quando for necessário. Então, a gente faz tudo por esse buraquinho. Quando a gente faz análise, tem que deixar ele aberto,
tá? Ele não pode ficar fechado durante a análise. Quando acabar a análise, a gente vai ter que fechar. Por quê? Porque se ele ficar aberto, enquanto não tiver análise rolando, a solução interna começa a evaporar, tá? E aí começa a formar cristais dentro do eletrodo, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o eletrodo aqui desse sistema só para mostrar para vocês as partes, tá? Do eletrodo. Então, eu vou precisar tirar aqui o potinho, com cuidado, tá? Vou tirar essa tampinha também, tá? Justamente para a gente poder visualizar melhor. Tá? Deu uma forçada, mas relaxa, tá? Porque se ele entrou bem aqui, então ele não vai ter nenhum problema em relação ao bulbo. É que às vezes ele dá uma travadinha, tá bom? Eu vou pegar um papel aqui só para limpar, porque tem alguns cristais de KCl, que é normal, tá, gente? Formar por fora alguns cristalzinhos de KCl. Que principalmente a gente que ficou muito tempo, né, sem mexer com o equipamento, então isso acontece. Então, ó, eu vou tirar o eletrodo com cuidado. Vou só dar uma lavada aqui do lado. Para eu poder mostrar para vocês, tá? Vou tirar um pouco aqui do líquido. Não vou poder demorar muito nisso, porque o bulbo ele não pode secar, tá? Então, eu vou deixar ele levemente úmido. Então, gente, ó, esse aqui é o nosso eletrodo, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui em cima, né, é onde a gente tem um buraquinho. É que o fundo é preto, né? Então, é difícil ver o buraquinho. Para a gente poder fazer a troca da solução interna, tá? E aqui em cima, deixa eu ver se dá para focar. Vocês estão vendo aqui, ó, essa bolinha azul? Essa bolinha azul é o bulbo, tá? Então, é onde é feita, ele é o eletrodo, né, de trabalho, o eletrodo indicador. Aqui dentro, ó, não sei se dá para ver, tem um tubo dentro do outro, né? Os dois têm solução. E aí também tem um fiozinho metálico, não sei se vocês conseguem enxergar. Ó, não sei se dá para perceber, é um fiozinho bem fino que tem aqui no meio, ó. E no fundo, no fim do eletrodo, ele é um pouquinho mais grosso, tá? Mas basicamente é aquela mesma estrutura que eu mostrei para vocês. Um local muito importante que eu preciso mostrar é a chamada junção. Esse pontinho aqui, ó, esse pontinho, normalmente ele é branco, né, mas depois de muito uso ele acaba escurecendo um pouco. Esse pontinho é a junção, tá? Então, é a ponte salina. Então, a amostra, toda vez que a gente for fazer qualquer leitura, a amostra tem que estar nessa altura aqui. Então, tem que estar, além do bulbo, tem que estar acima dessa junção, tá? Deixa eu ver se, ó, acho que afastou, melhorou, né? Ó, tá vendo? É esse pontinho aqui que eu tô indicando com o dedo. Então, aqui a gente tem o bulbo, aqui a gente tem a junção e aqui é o corpo do eletrodo. Lembrando que a gente tem um eletrodo dentro do outro, né? Uma pilha, ele tem sempre um eletrodo de referência e um eletrodo indicador. Então, ele está acoplado tudo junto. Ó, acho que agora deu para visualizar melhor, ó. Tá vendo? Então, esse, gente, é o eletrodo de pH, tá? Como a gente ficou muito tempo fora, tá vendo que a solução interna, o nível da solução interna está um pouco baixo, tá? Então, é importante a gente sempre ter um nível um pouco maior. Mas, toda vez que a gente troca a solução interna, e a gente troca aqui, né, pelo buraquinho aqui de cima, a gente sempre deixa 24 horas, né, para o eletrodo descansar e se acostumar com aquela nova solução. Mas, hoje eu não tenho esse tempo, então eu vou tentar trabalhar com o eletrodo ainda com esse nível de solução. Mas o melhor é a gente ter um nível sempre um pouco maior, tá?
a solução aqui da parte de fora. A solução interna é uma solução de referência, então essa solução nunca muda, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura, tá, do eletrodo de pH. É bem simples se você pensar em termos práticos do dia a dia, porque você só precisa inserir a amostra até chegar na altura da junção. Tudo bem? Eu vou, então, colocar agora aqui no sistema para a gente poder trabalhar. Não vou fechar aqui em cima, né? Porque a gente vai trabalhar. Deixa eu jogar um pouquinho de água, só para manter o bulbo úmido. A junção também não pode secar, tá, gente? Ela fica sempre úmida, tá? Isso é importante. Se secar a junção, como a junção nada mais é do que uma placa porosa, pode ocorrer a formação de cristais e aí ela entope, tá? Essa junção. Então, isso é um problema, tá certo? Então, vamos lá. Agora, gente, nós vamos fazer a calibração, tá? Então, para fazer a calibração, a gente precisa... só um detalhe, não sei se vocês notaram, que eu estou usando um becker de plástico para fazer as lavagens, para evitar o risco de bater, né, vidro contra o bulbo e ele quebrar, tá bom? Então, gente, vamos fazer a calibração agora, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu só vou ajustar aqui um pouco o vídeo para dar para ver direitinho o visor, né, e tudo mais, certo? Então, gente, para fazer a calibração, a gente vai fazer o seguinte. Existe já um procedimento que eu vou mandar para vocês referente a esse equipamento. Cada equipamento tem um procedimento de calibração, mas a ideia é basicamente a mesma, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, em menu. Aí aparece aqui, ó, ajustar pH, tudo bem? A gente vai vir aqui em sim. Aí olha o que ele fala, eletrodo tampão 7.01 e tecle sim. Então, para a gente fazer uma calibração, a gente precisa usar uma referência. Ora, uma referência na parte de pH nada mais é do que um tampão, ou seja, uma solução que a gente sabe que ele vai manter o pH sempre naquele ponto. Então, a gente vai ter que trabalhar na calibração com tampões. Normalmente são tampões que a gente já compra, ele já vem com certificado de análise, né, indicando a validade, as características, para a gente poder saber e ter a certeza de que aquele padrão está ok para ser usado, tudo bem? Então, eu já deixei aqui do lado, ó, não sei se dá para ver, uns tubos Falcon, tá? Com soluções tampão, que eu já deixo pronto justamente para as aulas, porque facilita a nossa vida, tá? E também eu já deixei nesses tubos, porque para a gente usar aqui com o eletrodo, ele encaixa certinho dentro desse tubo. E é de plástico também, isso é importante, tá? Então, ó, a gente tem o tampão 7.01, o tampão normalmente fica na geladeira, mas toda vez que a gente for utilizar, é importante a gente deixar um tempo fora para ele ficar em temperatura ambiente, e só assim a gente vai utilizar, tudo bem? Então, ó, o que o equipamento está pedindo é para a gente colocar o eletrodo no tampão 7, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? Vocês lembram que eu joguei água no eletrodo, né? Se eu colocar o eletrodo assim, dentro do tubo, ele vai adicionar mais água àquela solução, que é a água que está aqui por fora. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai pegar um papel, tá? Tem que ser um papel absorvente e macio. E a gente vai vir aqui, ó, em volta do eletrodo, e a gente só vai, ó, enxugar sem raspar. A gente vai só encostar, tudo bem? Que é para secar sem ficar riscando a membrana, tá? Pronto, ele tá seco, tudo bem? É seco assim, momentaneamente, que é só para a gente poder fazer a inserção dessa solução. A gente vai pegar aqui o tubo Falcon pH 7. Eu vou abrir aqui. E a gente vai introduzir o eletrodo, né, dentro desse tubo,
Aí, tá vendo que ele ficou mais alto. Então, o que que a gente vem, ó, faz, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o sistema pra gente poder mexer nessa garra. Então, a gente vem e baixa o eletrodo para ele mergulhar na minha solução tampão, ó. Então, ele tá mergulhado agora na minha solução tampão, tá certo? Como a solução está em temperatura ambiente, eu nem vou usar o sensor de temperatura, porque normalmente, se eu estiver fazendo algum controle de temperatura aqui do que eu estou analisando, é importante o sensor também estar junto para ele indicar a temperatura da solução. Só que aqui está tudo em temperatura ambiente, então por isso eu não vou utilizar, tá bom? E também porque não cabe aqui, certo? Então a gente colocou o tampão, a gente tecla sim. Aí ele vai pedir para a gente aguardar. Aí a gente aguarda. Tudo bem? Normalmente ele dá 1 minuto. Se ele não estabilizar em 1 minuto é porque tem algum problema. Como ele está pedindo o próximo tampão, então significa que a primeira parte está, ó, ok, ó, joinha, certo? Então a gente vem aqui, ó, eu vou tirar então o eletrodo. Só vou levantar, né, para poder tirar. Eu vou deixar ele na mesma altura. Vou fechar aqui e deixar aqui do lado. Tudo bem? Bom, eu usei um tampão, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso lavar o eletrodo para tirar qualquer resquício do tampão. Lembrando que esse tampão, eu deixo ele para ser usado outras vezes, tá? Porque, gente, é aquela velha história que eu comentei com vocês na aula teórica. O eletrodo de pH, ele não contamina a amostra e também não é por ela contaminada. Então, eu posso usar esse tampão, desde que, né, eu garanta que ele está bem limpo, mas eu posso usar ele outras vezes sem problema nenhum, tá? Então, aqui, ó, mesma coisa, lavei, aí eu vou secar o eletrodo daquela forma, né, que eu expliquei para vocês. E vou pegar agora o tampão 4 ou 10. Aí você tem que escolher um dos dois, tá? A gente tem os dois aqui para poder escolher, tá? Eu vou trabalhar com 4, tá? É sempre assim, tá, gente? É o 7 e o 4 ou 10. Então, vem aqui, levanto e coloco, tá? Sempre verifica se a solução chegou na junção, né? Aqui tá tudo ok. Então, tá pronto. Então, a gente vem aqui e tecla sim. E agora a gente reza, porque, olha, os eletrodos às vezes dão muito trabalho de calibrar. Ó, sensibilidade de 99,3, ainda bem, né? Porque tá gravando. Então, tá ok, né? Para nós é uma sensibilidade tranquila para a gente poder trabalhar, pelo menos para fins didáticos. Dependendo da empresa, ela já estabelece o que seria o ideal de sensibilidade. Tem empresa que é 99,5, então já é um pouco mais rigoroso. Tem empresa que é 99, então depende do segmento industrial, né? Mas sempre tem que seguir, de fato, um valor, né, de referência para a gente poder ter confiabilidade nos resultados, tá bom? E a gente vem e aperta sim para seguir. Tá pronto, tá? Então, gente, o equipamento ele já está calibrado e ele já pode ser usado, né, para análise. A gente só dá um ESC aqui para ele voltar para a tela anterior, tudo bem? Então, a gente vem aqui, tira o eletrodo do tampão e lava o eletrodo. Sem deixar cair água no equipamento, né? Lavei o eletrodo. Aí vem aqui com papel também para secar. Ó, sempre com cuidado, não precisa forçar nada, né? Como se você estivesse enxugando algo muito delicado, tá bom? Deixa eu só enxugar aqui. E agora, só para a gente poder, né, fazer uma análise, uma leitura direta, vamos fazer a determinação de pH de uma amostra de vinagre, tá? Então, eu vou colocar aqui no becker um pouquinho de vinagre.
Então, ó, coloquei vinagre aqui, ó, num bekerzinho de 10 ml. E vou colocar aqui pra gente poder mensurar o valor de pH. Tudo bem? Coloquei. Verifiquei, né, se a solução ela chega na junção. Aí ele vai aparecer o valor. Quando ele der o igual, ó, então ele deu igual, significa que ele já apresentou aqui o valor de pH, né? 2,73 está variando um pouco, mas é porque, né, a gente tem uma solução de vinagre que tem ácido acético, que é um ácido volátil, então isso pode provocar esse tipo de variação, né, do valor de pH. Mas de qualquer forma, gente, é um valor muito baixo, né, o que é esperado para uma amostra de vinagre, tudo bem? Então, 2, né, ainda tá variando um pouco, tá? O legal, gente, quando a gente faz essas medidas, é a gente tentar trabalhar com o sistema fechado, né? Para evitar essa questão da evaporação da amostra, tá certo? Então, o eletrodo aparentemente está respondendo bem, tá? As variações, respondeu bem a calibração e a gente aí demonstrou através da análise de vinagre que realmente, né, ele está apresentando um valor que aparentemente é coerente, certo? Eu vou então, agora a gente precisa finalizar, então a gente vem e lava o eletrodo. Então vamos supor que a sua análise acabou. A gente vem e lava o eletrodo. Mais uma vez, seca. Tá? Aí a gente tem que colocar de volta a tampinha, tá? Então a gente vem, coloca a tampa. Só tem um problema aqui que a borrachinha que a gente, quando ela chega no corpo do eletrodo, ela fica um pouco bem fixa, né, na verdade. Então a gente precisa ajustar isso. Aí a gente vem e coloca a solução, né, de KCl e fecha o sistema, tudo bem? Então, quando eu termino, né, a gente deixa na solução de KCl, vem aqui, ó, e fecha, né? Então aqui, ó, tem um buraquinho que a gente precisa fechar. Se eu conseguir, né? Pronto, fechado, tá? Pronto. Então, o equipamento, né, foi usado, calibrado e eu finalizei, tá? Então, esse seria o procedimento básico para a gente utilizar o pH-metro, tá certo? Aí, óbvio, se você precisar usar ele mais, você pode deixar ele ligado, ele já foi calibrado, você pode usar ele depois de novo. Ou, se você terminou, se tirar da tomada, ele perde a calibração, tem que calibrar novamente. Tudo bem? Então, essas foram as instruções, tá? Para manuseio e calibração do pH-metro, tá certo? Obrigado.